Basicamente, podemos classificar 3 áreas de atuação da ergonomia. Uma área seria uma área de concepção, onde nós estaríamos atuando nos projetos antes mesmo da empresa se formar. Então seria já numa fase inicial, onde a empresa está criando o seu espaço e nós já faríamos alguns projetos para que a empresa já inicie suas atividades ergonomicamente adequadas. Outro tipo de ergonomia que nós podemos definir seria a ergonomia de correção. Isso acontece quando a empresa já vê algum problema, já tem algum problema nos seus postos de trabalho, no seu ambiente de trabalho, e a empresa nos chama para fazer algumas correções, para a gente desenvolver algumas melhorias na empresa para que isso se reflita em melhores condições de trabalho para os colaboradores da empresa. Outro tipo de trabalho que a gente tem em ergonomia seria a ergonomia em design de produtos. Então é uma outra área de atuação da ergonomia, onde o profissional atua dentro de uma empresa normalmente que oferece produtos que demandam uma análise ergonômica do produto, para que a pega, por exemplo, de um produto seja ergonomicamente adequado, para que o cliente final desse produto venha a ter boas condições de usabilidade com este equipamento ou com este produto desenvolvido pela empresa. Então seria uma terceira área de atuação da ergonomia, seria na área de design ergonômico, design de produtos ergonômicos. Bom, quando a gente fala de ergonomia, basicamente nós estamos buscando uma adaptação do trabalho às condições psicofisiológicas do trabalhador. Portanto, quando a gente vai desenvolver um trabalho de ergonomia na empresa, é importante que a gente pense não somente no ambiente de trabalho, nas questões de iluminamento, nas questões de temperatura, mas é importante também que a gente verifique as condições do posto de trabalho do funcionário e também as condições organizacionais do trabalho. É importante que a gente, muitas das análises ergonômicas realizadas hoje em dia não levam em consideração a organização do trabalho. Então é importante numa análise que a gente siga também uma linha mais francesa da ergonomia, que leva muito em conta a questão da organização do trabalho. E quando a gente fala de organização do trabalho, você tem várias questões envolvidas com a organização, desde a questão hierárquica da empresa, de uma pressão excessiva de um superior, da forma como esse trabalho é colocado para o funcionário, da organização. Bom, quando a gente fala de ergonomia, a gente sempre vai pensar na análise ergonômica do trabalho. Primeiramente, quando a gente fala de análise ergonômica do trabalho, nós precisamos sempre entender qual que é a demanda do cliente. É importante que a gente entenda qual que é a demanda do cliente. Existem algumas demandas que o cliente pode estar tendo para fazer uma análise ergonômica. Pode ser uma demanda de uma fiscalização que foi na empresa e ele precisa entregar um laudo ergonômico para atender a NR17. Pode ser realmente o interesse da empresa em proporcionar melhorias aos seus funcionários. E aí ele nos chama para fazer a análise ergonômica do trabalho propriamente dita, que vai estar envolvendo diversas ações. Primeiro, é importante que a gente faça um diagnóstico desse setor ou desse posto de trabalho que vai ser avaliado. Então a gente precisa entender como que primeiramente são realizadas as atividades, as tarefas desse determinado posto de trabalho ou desse determinado setor da empresa. É importante nessa fase inicial que a gente entenda como que esse trabalho foi prescrito para o funcionário
e como que na verdade é o trabalho real que essa pessoa desenvolve, né? E quando a gente vai avaliar o posto de trabalho, a gente tem que levar em consideração, né, algumas né, situações de trabalho. Então nós temos que levar em consideração, né, a iluminação, né, o ruído, se é um trabalho que, né, existe vibração ou não, nós temos que levar em consideração isso também. E logicamente nós temos que levar em consideração, né, o mobiliário, né, onde essa pessoa atua, né, qual que é a postura que essa pessoa assume durante a sua jornada de trabalho, né? É importante a gente entender o trabalho que a pessoa faz, né? Aí nós temos situações, logicamente, né, variadas, depende muito do tipo da empresa, né? Nós temos situações de escritório, onde nós vamos estar avaliando principalmente a questão de iluminamento, a questão do posto de trabalho, né, dos equipamentos que essa pessoa tem disponíveis, né, no seu posto de trabalho, a tecnologia que ela tem acesso, né, se essa tecnologia, como nós já conversamos anteriormente, se essa tecnologia atende essa necessidade dessa pessoa para que ela desenvolva suas atividades, né, com tranquilidade. E logicamente quando a gente fala de ergonomia, é importante que a gente avalie o posto de trabalho, pois este posto de trabalho tem que atender às condições mínimas, né, físicas dessa pessoa, antropométricas, na verdade, dessa pessoa, né, e não só dessa pessoa, mas de toda uma população que possa vir trabalhar nesse posto de trabalho, né? Por exemplo, né, nós temos num escritório, quando a gente fala de escritório, né, nós temos logicamente que avaliar a altura dessa mesa de trabalho que essa pessoa atua, quando ela trabalha com um computador, por exemplo, né? Qual que é a altura dessa mesa, né? Nós temos alguns padrões que devem ser respeitados, né, e nós precisamos investigar se essa mesa está atendendo, né, a esse padrão ergonômico, né, e logicamente que este padrão ergonômico atende uma maior parcela da população, né? Atende, quando a gente fala de atendimento, atende as questões antropométricas do ser humano, né? Então é importante que a gente avalie a sua mesa de trabalho, né? Avalie a sua cadeira de trabalho, né? Para ver se ela realmente é uma cadeira ergonomicamente adequada para aquela situação de trabalho, né? Então a cadeira tem ajuste de altura, né? A cadeira tem ajuste de inclinação do seu encosto, né? A cadeira tem ajuste da altura desse encosto. A cadeira tem apoios, né, de antebraço, né? Esse apoio de antebraço ele tem regulagem de altura, né? Tudo isso é importante, né, a gente logicamente avaliar, né, para ver se realmente esse posto de trabalho dessa pessoa, né, oferece boas condições de trabalho, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem boas condições de trabalho, né, ela vai, né, trabalhar logicamente de maneira mais confortável, né? E quando a pessoa trabalha de maneira mais confortável, né, logicamente ela vai ter uma tendência a produzir mais, né, a ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, né, e isso como resultado torna a empresa mais competitiva no mercado de trabalho, porque o seu funcionário vai estar produzindo mais, né, vai ter uma satisfação melhor com o seu ambiente de trabalho, né? Então a gente sempre tem que buscar, né, uma avaliação do posto de trabalho, dos equipamentos também, que é o que, né, da postura, né? É importante que a gente não só avalie, né, o posto de trabalho, mas é importante também que a gente verifique a postura com que as pessoas, né, atuam nesse posto de trabalho, para que eventualmente também a gente venha recomendar, né, algumas sugestões, não só de melhoria no posto de trabalho, mas também algumas recomendações, né, para que esse trabalhador receba orientações de qual que é, né, a postura correta que ele tem que assumir, né, qual que é realmente a altura correta da cadeira que ele tem que trabalhar, né, qual que é a distância, né, correta do monitor, né, que ele, na tela, né, o monitor que ele utiliza, qual que é a distância, né, correta, qual que é a posição correta do teclado que essa pessoa tem que utilizar para que ele tenha uma sobrecarga, né, menor, né, no seu organismo, né? Qual que é a posição do mouse que essa pessoa tem que trabalhar para que ela trabalhe com mais conforto e sobrecarregue menos, né, a sua região do ombro, né, basicamente, da região cervical também.
Então é importante que a gente avalie o posto como um todo, né, e verifique a necessidade, né, de sugerir, porque quando a gente fala de uma análise ergonômica do trabalho, né, nós sempre vamos pensar em fazer um estudo do posto de trabalho para que esse estudo gere uma série de sugestões de melhorias para a empresa, certo? Então sempre o objetivo de uma análise ergonômica é sugerir melhorias, né? E dentre estas sugestões de melhorias, né, muitas das vezes não adianta somente mudar o posto de trabalho, né? A gente também tem que orientar, tem que treinar as pessoas, né, que atuam nesse posto de trabalho para que elas não somente saibam adequar o seu posto de trabalho da forma correta, mas também para que elas assumam, né, uma boa postura, né, durante as suas atividades diárias, né, para que aí sim essas posturas elas possam ser, né, benéficas, para que essas posturas possam realmente ser colocadas em práticas, né, e aí ele irá ter benefícios, né, com um bom posto de trabalho, porque às vezes não adianta a gente melhorar todo o posto de trabalho, né, dessa pessoa, mas essa pessoa não assume, né? Primeiro que às vezes se orienta, a pessoa tem a cadeira ergonomicamente adequada, tem um posto de trabalho, uma mesa adequada, tem um monitor que, né, tem o seu suporte que, né, faz com que o monitor permaneça na altura adequada, né, na distância adequada, mas se essa pessoa, né, não tiver uma atitude, né, postural, primeiro uma atitude de adequar, ajustar o posto de trabalho da forma correta, porque não adianta nada a cadeira ser ergonômica, a mesa ser ergonômica, se ele não fizer os ajustes, né, pessoais que ele necessita fazer, né? Então é importante que a gente oriente essa pessoa, né, porque ela não nasce sabendo também. Então é importante que a gente treine essa pessoa quais são realmente as formas corretas, né, que ela tem que adequar o seu posto de trabalho e qual que é a postura, né, correta que ela precisa ficar, né, aí ao longo da sua jornada de trabalho, né? Lembrando sempre da questão que, né, mesmo que quando a pessoa trabalha sentada, né, mesmo que ela tenha um posto de trabalho com boas condições ergonômicas, né, é importante que ela, a cada pelo menos 50 minutos de trabalho, faça uma pausa, né? E essa pausa entra até mesmo na questão de organização do trabalho, né? Porque a gente sabe que tem empresas que não permitem essa pausa, né? Então vem, né, de cima uma não permissão da pessoa fazer uma pequena pausa, né, para descansar, para se recuperar fisiologicamente, né? Então a gente sabe que é importante, mesmo que a pessoa assuma uma boa postura, né, durante a sua jornada de trabalho, tenha o seu posto de trabalho com boas condições ergonômicas, mas é importante que ela alterne essa postura, né? É importante que ela levante, é importante que ela se movimente, né? Porque o ser humano, ele foi feito para se movimentar, né? Nós não fomos, né, feitos para ficar muito tempo sentado e nem também muito tempo em pé, né? Então é importante essa alternância de postura e é importante nós, como ergonomistas, né, que a gente oriente as pessoas, né, sobre esses aspectos e sobre a importância não só do ajuste do posto de trabalho, mas também, né, dessa alternância da postura, né, e tudo que está envolvido com a questão da saúde, na verdade, como um todo, né, a nossa função é estar orientando essas pessoas. É importante a gente levar em consideração o que diz a NBR 5413, né, que fala sobre as normas de iluminamento, né, nas diversas situações de trabalho, né. É importante, quando nós, né, formos realizar o trabalho de, né, uma análise, né, de iluminamento, né, primeiro, né, verificar o posto, logicamente, que vai ser avaliado, e essa mensuração do iluminamento, né, que normalmente é feito por um técnico de segurança especializado, né, ela tem que ser feito, né, basicamente na altura, né, dos olhos que a pessoa atua no seu posto de trabalho, né? Quando não existe uma pessoa fixa num posto de trabalho, né, preconiza-se que essa medição seja feita a uma altura de 75 centímetros do chão, né? Quando nós vamos fazer uma avaliação do posto de trabalho, né, é importante, né, e pensando na questão da iluminação,
né, é importante que a mesa não tenha reflexos, né? Portanto, não é permitido, né, para o desenvolvimento de um trabalho que a mesa seja uma mesa de vidro, por exemplo, né? Salvo, logicamente, em algumas situações em que é essencial a utilização de uma mesa de vidro, mas isso é muito raro. De forma geral, não é bacana, né, você utilizar como, né, por exemplo, uma mesa de vidro, né, porque vão existir reflexos, né, que podem prejudicar até mesmo a longo prazo a visão dessa pessoa, né? A pessoa pode vir a ter problemas oftalmológicos devido a um esforço, né, que ela vai ter que fazer, né, devido a esses contrastes, né, esses reflexos principalmente que vão estar atingindo a sua vista, né? Outro cuidado que a gente tem que ter também, né, é quando a pessoa atua, né, de costas para uma janela, né, onde os raios solares eles podem também estar incidindo na tela do computador da pessoa, né? Então não é recomendado, né, que uma pessoa, né, atue sobre uma janela logicamente que aberta, né, uma janela de vidro, né, e que essa pessoa fique, né, de costas para essa janela e o seu monitor fique de frente para a janela, né, porque isso pode gerar reflexos também, né, e a pessoa também pode, né, vir a ter que fazer um esforço maior para conseguir enxergar o que está escrito, né. Existem até algumas telas antirreflexivas, mas muitas das vezes não é suficiente, né, para amenizar de forma adequada esses reflexos, né, principalmente solares, né, em algumas situações o próprio reflexo da luz também, né. Então é importante, né, não só a gente se preocupar, mas então é somente quando existe uma mesa de vidro, não. Existem outros, né, produtos também, outros produtos, né, em que as mesas são fabricadas que também são reflexivas demais, né, tem reflexo excessivo e isso também pode prejudicar, né. Então é importante, né, que as mesas, né, elas não reflitam a luz, né, mesas mais escuras, que elas absorvam a luz, né, e que sejam mais foscas, né, que não sejam tão reflexivas, porque isso realmente pode estar trazendo problema. E existe, logicamente, também o problema da falta da luz, né, então é importante que num ambiente de trabalho a luz seja distribuída de forma mais uniforme, né, para que todas as pessoas tenham a mesma intensidade de luz, né, e isso é muito importante, né, porque quando também você tem uma baixa luz, né, vai com certeza também exigir um esforço maior para que a pessoa consiga, né, visualizar as coisas que ela precisa visualizar, né, além, logicamente, dependendo da situação de trabalho, né, numa linha de produção, né, onde existe situações de risco maior, né, pode ser que a falta de iluminação favoreça também o acontecimento de algum acidente, né, dificulta, né, pode ser que exista uma dificuldade da pessoa visualizar alguma sinalização, né, alguma comunicação, né, da empresa sobre algum tipo de risco que pode estar eminente ali naquele posto de trabalho ou naquele setor. Então é importante, logicamente, que a gente tenha uma boa iluminação, né, para que a gente consiga, né, diminuir eventuais riscos, né, que logicamente depende muito, né, do tipo do trabalho, né, do tipo de atividade que a pessoa desenvolve, né, mas a iluminação tem que, né, atender a NBR 5413, né. Então, para que realmente a gente tenha boas condições de visibilidade, né, consiga, né, trabalhar de forma adequada sem, né, um esforço excessivo, sem uma exigência, né, muito grande oftalmológica. Bom, quando nós fazemos, né, uma análise ergonômica, né, na empresa, muitas pessoas acabam ficando muito presas a somente o posto de trabalho, né? Mas é importante também, né, principalmente em situações de chão de fábrica, em linhas de produção, né, que a gente verifique, né, todo o trajeto que essa pessoa percorre, né, toda a situação de trabalho, né, às vezes é um trabalho dinâmico, então nós temos que acompanhar esse colaborador, né, nas suas diversas funções no dia a dia, né? E quando a gente fala de acompanhar o trabalhador, não é só para verificar as posturas que ele assume no dia a dia, que logicamente é um fator importante que nós temos que avaliar, né? Mas é importante também, né, nós verificarmos os aspectos de acessibilidade, né? É importante verificar, né, se o trajeto, por exemplo, que essa pessoa, né, faz e tem que fazer, né, diariamente, se existe um acesso fácil,
né, se não existem obstáculos, né, que podem trazer algum tipo de risco para essa pessoa, né? Então é importante a gente observar se esse piso, por exemplo, ele eventualmente não está molhado, não está sujo, né? Até isso nós temos que levar em consideração quando nós fazemos uma análise ergonômica do trabalho, né? Porque é importante a gente apontar, né? Daqui a pouco você percebe que o chão ele tem uma certa umidade, ele tem muita sujeira, e isso, né, deixa o chão, né, mais liso, né? Então é importante que a gente recomende, né, que isso logicamente seja, né, feito alguma ação para que isso não venha acontecer, né, porque realmente o funcionário pode ficar mais exposto, né, parece ser uma situação simples, né, mas no cotidiano das empresas nós encontramos diversas situações que são simples, né, que podem causar algum tipo de acidente, e com uma simples, né, manutenção, com uma simples, né, limpeza do local, uma atenção mais especial, com certeza você consegue diminuir, né, a probabilidade, né, de acontecer um problema, diminuir o risco, né? Então você, né, com algumas ações simples, você consegue diminuir o risco. Outro caso também que nós, né, lembrando que são variados, né, os postos de trabalho, são diversos formatos de trabalho que a gente encontra, nunca a gente vai conseguir, né, falar de todos os postos de trabalho, porque cada empresa tem as suas particularidades, né? Mas quando nós vamos fazer uma análise ergonômica, fazer um trabalho de ergonomia, né, logicamente que se você observa que um maquinário, né, numa linha de produção, ela expõe o funcionário, né, a algum tipo de risco, né, é importante que você pense, reflita juntamente com as pessoas, né, logicamente envolvidas, né, com a linha de produção. Então temos que envolver uma equipe multidisciplinar, temos que envolver o engenheiro, temos que envolver o técnico de segurança, né, o profissional lá responsável por, né, pela linha de produção, por tempos e métodos, né, para ver o que a gente consegue, né, fazer com aquela determinada máquina, né, para que se diminua o risco, por exemplo, né, de uma máquina de prensa, né, por exemplo. Então você, né, quando vai fazer uma avaliação, percebe que existe o risco da pessoa colocar a mão, né, nessa prensa e a mão ficar presa nessa prensa, né? Existem, logicamente, né, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, diversas ferramentas de automação para a gente prevenir esse determinado risco, né? Mas de uma forma geral, a gente sabe que muitas empresas, né, principalmente as mais antigas, né, expõem realmente o funcionário a situações onde existe o risco, né? Então cabe a nós, né, numa análise ergonômica, por exemplo, numa máquina de prensa, né, onde a máquina não tem nenhum dispositivo para parar quando a pessoa colocar a mão, por exemplo, ali onde ela não deveria estar colocando, né? Então a gente teria que sugerir, né, que fosse, né, implementado algum dispositivo para que essa máquina, ao, né, verificar que existe algum objeto que não for aquilo que está sendo realmente prensado, a máquina com esse dispositivo ela trava, né, e aí com isso a gente diminui muito, né, o risco dessa pessoa sofrer um acidente, né? Então é importante também, logicamente, que a gente, né, fique atento, né, a esses aspectos, né, para que a gente consiga realmente, né, sugerir melhorias. E logicamente quando a gente fala de sugerir melhorias, né, nós temos que sempre, como eu falei anteriormente, conversar com as pessoas, porque nem sempre nós vamos conseguir, né, recursos da empresa, né, para colocar determinados tipos, né, de automação na máquina, de dispositivos de segurança, né? Mas dependendo, se o risco for muito elevado, logicamente que nós temos que fazer o nosso papel e sugerir essa melhoria para o nosso cliente, né? Logicamente que a gente pode estudar outros tipos de melhoria, né? Um próprio treinamento desse funcionário também faz parte do nosso trabalho também, né? Treinar esse funcionário, né? Constantemente alertá-lo, né? Só o fato da gente constantemente treinar, preparar esse funcionário para aquela função, né? Sempre alertá-lo sobre, né, possível risco, né, que aquele trabalho pode acarretar para a sua saúde, né? Então faz parte também do nosso trabalho orientar, treinar esse profissional para que isso também venha, né, a contribuir na diminuição do risco, né, de ele sofrer um acidente na empresa.
Quando nós trabalhamos com ergonomia, né, nós temos que ter em mente que trata-se de um trabalho constante. Né? Não basta você ir na empresa, faz lá a sua análise ergonômica, entrega um relatório lá para a empresa, né? E às vezes, muitas das vezes acontece da empresa não sabe nem como lidar com essa situação. Né? Então é importante, né, que a gente procure fazer juntamente com a equipe multidisciplinar, como já foi colocada, com o gerente de riscos, com o engenheiro de saúde e segurança, com o técnico de segurança, né? É importante que constantemente sejam implementadas ações e sejam revisadas as ações que já foram realizadas. Né? Então, quando a gente fala de ergonomia, né, nada se resolve da noite para o dia numa empresa. Né? Então, é importante, né, que principalmente a pessoa que gerencia, né, os riscos, a pessoa responsável, né, em estar no dia a dia da empresa, oferecendo segurança, né, é importante, logicamente, que ela observe tudo aquilo que preconiza, né, tudo aquilo que está preconizado na NR17, né, que fala sobre ergonomia. Então é importante, né, que ele esteja sempre atento, né, às boas condições do mobiliário. Né? Quando a gente fala de boas condições, né, a gente fala em condições que, né, atendam, né, a maior parcela da população, né, atenda às questões antropométricas da população, né, tem que estar sempre, né, observando qual que é a postura, né, que esses profissionais atuam, né, e aí quando a gente fala de postura, normalmente a gente faz a análise biomecânica, né, então para todas as situações de trabalho é importante que a gente faça uma avaliação biomecânica, né, das pessoas, né, basicamente procurando verificar as posturas que essa pessoa, né, assume durante a sua jornada de trabalho e verificando se essas posturas não podem trazer algum tipo de risco para essas pessoas. Né? Então é importante, né, que se existem algumas posturas, né, que podem trazer algum tipo de problema, logicamente que nós temos que ter ações, né, para que essa pessoa tenha condições de assumir uma postura melhor. Né? Quando essa pessoa consegue trabalhar com uma postura melhor, né, logicamente que nós vamos estar conseguindo prevenir, né, lesões, prevenir, né, inclusive acidentes também. Né? Então sempre é importante, né, a questão do mobiliário, como já foi colocado, a cadeira tem que ser ergonomicamente adequado, a mesa tem que ser, né, adequada também, né? Todo o posto de trabalho ele tem que poder, né, ser ajustado, né, para as características psicofisiológicas de cada ser humano. Né? Então o posto ele tem que ser, né, adaptável, mas a gente não, logicamente, quando a gente fala de ergonomia, a gente não pode só pensar no trabalho no escritório. Né? Então a gente, né, leva isso, né? A questão postural não é somente quando a pessoa está, né, sentada trabalhando, né? A gente tem que verificar a questão também, né, de uma linha de produção, no almoxarifado, qual que é, né, o peso, né, que essa pessoa, né, está levantando, né? A pessoa é capaz de levantar aquele peso? É necessário aplicar uma ferramenta para mensurar esse risco? Né? A gente sabe que tem a ferramenta que é bem utilizada, bem difundida, né, que é chamada de NIOSH, né, que você vai, né, vai averiguar qual que é o peso que essa pessoa está levantando, né, qual que é, né, se esse peso está em qual altura que esse peso está colocado, da onde essa pessoa vai ter que tirar o peso e para onde ela vai levar esse peso. Né? Então, como que a pega, né? Tem pega, a pessoa consegue pegar o peso de forma adequada? Né? Então, né, analisando essa situação, né, e cada melhoria que você conseguir, se o peso estiver numa altura adequada, né, se a pessoa tiver condições de uma boa pega do peso, com essas ações você consegue diminuir uma série de riscos. Né? Então é importante que a gente fique atento, né, porque a gente sabe que, né, o transporte manual de cargas, né, ou a descarga também de peso é um fator, né, que a gente tem que levar bem em consideração, porque existe, né, existe hoje em dia muita gente que acaba se machucando, né, por conta desse tipo de trabalho, do trabalho mais pesado, né, e muita gente não sabe muito bem como, né, avaliar essas condições. Né, mas é importante, né, como a gente já falou anteriormente aqui, o ser humano, primeiro que não foi feito para ficar muito tempo sentado, não foi feito para ficar muito tempo em pé e também não foi feito para ficar levantando muito peso.
né? Então, logicamente que a gente sempre tem que estar avaliando, né, se existe daqui a pouco algum equipamento, né, que possa dar um suporte para a pessoa, né, carregar o peso, ao invés de ela estar levantando esse peso, né? Então você tem, né, um carrinho, você tem uma paleteira, logicamente, para levar todo um pallet, né? Então você tem que, às vezes, dispor de recursos, né, que às vezes requer um investimento, mas com certeza esse investimento, né, vai ser realmente um investimento, né? Porque se a empresa não oferecer isso para o funcionário, a chance de ele desenvolver algum tipo de problema e aí sim sair caro para a empresa é maior, né? Então é importante a gente deixar claro, às vezes, que é um investimento e não um custo para a empresa, né? Então é importante a gente sempre, né, deixar claro, né, e em algumas situações vale a pena um investimento para que a pessoa não venha a ter uma sobrecarga, para que a gente consiga diminuir o risco, né, de ela desenvolver algum tipo de lesão. E aí, logicamente, que o gerente de risco ele vai ter que estar atento, né, como a gente já conversou também, se é uma linha de produção, qual que é a velocidade dessa linha de produção, né, o quão repetitivos são os movimentos que a pessoa tem que fazer, né? Então existe uma série de ferramentas também que podem ser aplicadas, né, para que ele, na verdade a ferramenta, às vezes a gente está observando que existe uma repetição de movimento, mas às vezes não adianta a gente somente falar que a gente está, né, que está vendo. Às vezes existem algumas ferramentas, né, ferramentas cientificamente comprovadas que a gente pode aplicar e aí sim mensurar o risco, né? Então às vezes a gente pode até mesmo priorizar determinados, né, riscos, né, para que o gerente de risco consiga, né, ordenar, né, o que é mais urgente, né, aonde ele, né, precisa começar um trabalho que está, né, existe um risco maior da pessoa desenvolver algum tipo de lesão, algum tipo de acidente, né? Existem algumas ferramentas que ajudam a gente a priorizar isso, né, a organizar, né, as ações ao longo do tempo, né, porque tem coisas que são, né, talvez, entre aspas, menos importante, né, que pode esperar um pouco para ser resolvido. E as coisas que, logicamente, são mais, né, importantes e que estão mais gritantes, têm que ser resolvidas primeiro, né? Então, é basicamente isso que o gerente tem que estar observando. Mobiliário, a parte de iluminamento, a parte também de temperatura do ambiente, que é importante também, né, a questão dos ruídos, quando a pessoa, né, tem que ter uma atenção, né, tem que ter uma concentração, então não pode ter muito ruído, que isso vai interferir, vai atrapalhar, né, na questão né, principalmente psicológica da pessoa. Então tem que analisar os aspectos de levantamento de peso, tem que verificar a questão da acessibilidade, como a gente falou, né, tem que estar atento às velocidades das linhas de produção, às posturas que as pessoas assumem durante a sua jornada de trabalho, né? Então são diversos, né, as sinalizações, a comunicação, né, tudo isso é importante, né, ser observado para que a gente consiga, né, tomar ações diante dessa questão, né, para que com isso a gente consiga diminuir os riscos.